Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Ajuda-nos, Espírito Santo. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com você no livro de Juízes. E muitas vezes o Senhor nos leva às águas para nos testar. Testar, irmãos, não a pessoa. Testar como está os nossos firmes propósitos, a nossa fé. As pessoas não, mas a nossa postura, a nossa fé. Deus leva o povo às águas para serem testados. E no livro de Juízes tem eu quero meditar com você nessa passagem de Gideão, e creio que o Espírito Santo vai te trazer também tremendas e novas revelações de tudo aquilo que você já meditou e conhece. Eu sei que vai acrescentar muito mais coisas. Mas a primeira delas, no capítulo 6, quando começa a história, aqui diz que vem uma opressão dos midianitas. Veio uma opressão por quê? Por que será que nossa nação está tão opressa, com tantos problemas, tantas coisas tristes que a gente ouve falar de uma nação tão linda, tão poderosa, de um povo tão tremendo, irmãos? Olha que eu já fui para tanto lugar. O brasileiro é uma bênção. Pode ser o que for, irmãos. Nós ainda somos um povo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor deixou-os nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu glorifico a Deus porque todas as vezes que o povo de Deus, nós erramos, nós fazemos algumas coisas que não deveriam ser feitas. Graças a Deus que tem um período só. Mas Deus está apontando agora um tempo para que esse povo de Deus se levante numa adoração tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui veio uma história tremenda de Gideão, e Deus começa a falar com ele. E eu quero destacar alguns pontos aqui da vida desse homem para nós entendermos uma posição nossa. Quando nós vamos para o verso 33, diz que todos os midianitas, amalequitas, os filhos do Oriente, se ajuntaram, passaram e acamparam no vale contra o povo de Gideão. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus, preste bem atenção nisso, Ele nunca vai nos abandonar. De alguma maneira nós vamos ser revestidos para poder entender, para poder termos estratégias. E a Bíblia diz que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão com os problemas que ele tinha, os temores que ele tinha. Não era diferente dos meus e dos teus. O Espírito de Deus revestiu ele, o qual tocou a buzina, e o povo começou-se a juntar, depois que o Espírito de Deus o revestiu. Olha a diferença que é fazer uma coisa no Espírito e fora dele.
E é tremendo, irmãos, isso, porque vem esse povo, acampa-se, Deus começa a dizer para ele que era muita gente. No capítulo 7, no verso 3, agora, pois, fale aos ouvidos do povo, dizendo, ele trouxe um monte de gente. Quem tiver medo, tímido, volta, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltou do povo 22.000, só ficou 10.000. Irmãos, ele consegue, olha que homem tremendo, quando o Espírito de Deus vem sobre ele, ele junta 32.000 homens. Talvez há momentos que você vai fazer coisas que você vai dizer, uau, glória a Deus. Deus está nisso. E Deus olha para ele e diz assim, é muita gente. É muita gente. Manda voltar. Irmãos, voltam 22.000 homens que estavam com medo. Isso é equivalente a 69% do povo. É muita gente. Ficaram com medo. Foram embora. Sabe, irmãos, eu fico pensando todos esses anos de ministério, todos esses anos adorando a Deus, parte deles servindo a Ele. Modo de se falar servindo, porque Deus mais te serve do que serve a Deus. Você serve a Deus, muito mais. E eu fico de conhecer tantos lugares, tantas igrejas e tantos pastores. E eu fico muito triste porque esses 69% estão dentro das igrejas. São pessoas que têm medo, se acovardam. Deus o livre, se viesse o anticristo agora, nós entregaríamos tudo. Se tivéssemos que ter a marca da besta, nós teríamos. Porque tem medo. Porque estão apavorados com as coisas que estão vendo. Mas esquece que há um Deus sobrenatural sobre a nossa vida, que está guardando, está livrando, está dando estratégias. Mas eu não sei o que acontece, nós temos uma tremenda dificuldade de deixar Deus participar dos nossos planos, da nossa vida. Temos uma tremenda dificuldade de dizer sim ou não. Nós vivemos o tempo todo no meio do sim e do não. Então tem medo, entregam tudo. São pessoas que na verdade só querem bênção, não querem mover nada em prol do reino. Se acovardam. Eu não estou dizendo que não vai para o céu é pelo sangue do Cordeiro. É Deus que vai decidir isso. Mas não se envolvem. Tem medo. Os compromissos de fora são mais fortes que os de dentro. Isso é muito triste. E aí ele passa para o verso 5 e diz, fez descer as águas. Deus leva as águas. Irmão, essas águas é uma fonte. Essa fonte ela tinha um nome. Era a fonte do medo, fonte do terror. As pessoas pouco iam a essa fonte.
Mas esses homens estão com sede. E quando estão com sede, a gente bebe de qualquer água. Quando a gente está apavorado, quando está necessitado, aceita qualquer coisa. Essa fonte era uma fonte, quando você estuda a história, hoje ela mudou o nome, ela existe essa fonte até hoje. Mas é um outro nome. Mas aquele nome era nome, ninguém encostava ali. Os próprios midianitas sabiam que aquela fonte tinha esse nome. Gideão também conhecia a história. E Deus faz, eu vou levar você de encontro ao teu problema. Eu vou levar você ao encontro do que você tem medo. E ali nós vamos conversar. E ele leva esses homens lá. Fez descer as águas. E eles foram às águas. Então, Gideão, ele diz, qualquer que lamber a água com a sua língua, como lambe o cão, você coloca de lado. Como também todo aquele que se baixar e ajoelhar para beber. O que Deus estava falando aqui para Gideão? Irmãos, nós estamos nessa terra. E muitas vezes nós estamos esperando que coisas venham para nós de governo. Sendo que o que governa a nossa vida é o poder de Deus. É Ele que muda os planos e os propósitos do coração. Há uma guerra em andamento. E eu não estou falando dessa guerra de países. Eu estou falando de alguém que veio para matar, roubar e destruir. Havia uma guerra ali, aquele povo estava cercado. Deus separa um grupo de soldados e disse, eu quero testá-los. Talvez neste momento, eu e você vamos ser testados. Para ver se estamos prontos. Há um exército. E Deus disse, observe o povo. Alguns foram beber, mas olhando em volta. Ou seja, não baixaram a guarda. Outros esqueceram que havia um inimigo em volta. Meteram a cara na água. E foi o número dos que lamberam 300 homens. Todo o restante do povo abaixou, se ajoelhou e bebeu a água. $10.000 homens foram ali. 9.700 homens meteram a cara na água. 30%. Meu Deus. 30% que também estão nas igrejas. Quem são esses? São servos. São pessoas que estão lá, vão aos cultos, mas de uma forma displicente. Se der, eu vou. Se der para mim fazer, eu faço. Se der para mim participar, eu participo. Chegam, irmãos, até a serem abençoados. Provam a água. Mas nunca vão entrar na totalidade do poder do Espírito Santo. Sobra 1%. 1%, irmãos. 1% é o que faz tudo. É a minoria. Eles não faltam, eles estão presentes, eles fazem tudo que tem que fazer. O que você quiser fazer,
A Bíblia diz, o salmista diz que Deus está procurando os homens e mulheres fiéis da terra. O outro texto diz assim: Deus procura quem? Adoradores. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Talvez você tivesse, ué, apóstolo, mas o adorador, a adoração, né, não adora? Sim, é diferente. Eu posso fazer aqui uma você me permite isso, tá bem? Eu vou fazer uma comparação até absurda, mas simples. Você pega um cara que é um torcedor de um time qualquer. E você pega um outro que está do lado dele, que vai ao estádio. Mas ele se diz torcedor. Mas você pergunta, qual o hino do seu time? Ele não sabe. Deve ser... Não. Quantas taças seu time ganhou? Ao certo eu não sei. Quem foi os maiores jogadores do seu time? Ele não sabe nada. O torcedor, ele conhece tudo. Ele sabe quem foi o time desde quando foi fundado o clube. Ele conhece tudo, ele conhece a música, ele sabe quantos títulos, ele sabe tudo. Se perguntarem para nós sobre o Senhor, será que eu sei responder tudo? Esse é um adorador. Porque ele conhece tudo, ele se envolve, ele se envolve e é envolvido. Deus está procurando estes adoradores. Os outros lotam estádios. Pouco conhecem. Pouco conhecem. Havia um tempo que as pessoas, quando disputavam os seus torneios, seja por time que fosse, dificilmente às vezes trocava-se de camisa. Começava-se naquela e morria-se naquele time. Começava a carreira ali e terminava. Hoje não. Hoje tudo que manda é dinheiro. Hoje é o dinheiro que manda. Se você perguntar para o próprio jogador que joga naquele clube, ele não sabe nada do clube. Ele só sabe o contrato dele. Hoje ele está jogando a favor, amanhã ele está jogando contra. A igreja não é diferente. Hoje alguém chega para você e diz, você é uma tremenda bênção. Amanhã ele diz, você é um cachorro. É só não andar junto. E o duro disse aqui, o arrebatamento está chegando. Deus olha para Gideão, trabalha com esse homem, levanta esse homem para uma série de coisas. Ele mesmo não acreditava nas coisas que ele podia fazer. E no verso 7 ele disse, o Senhor disse a Gideão, com estes 300 que lamberam a água, eu vou livrar. E eu darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem. Gideão agora passa a ter o mínimo. Eu não sei como você vê as coisas de Deus nas suas lutas, no seu dia a dia, nos seus problemas. Mas você olha e diz, meu Deus, quando vai dar certo isso? Quando isso vai mudar? Quando eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer aquilo?
1%, irmãos. 300 homens corajosos. Louvado seja o nome do Senhor. Estes homens ficaram firmes na palavra de Gideão. E aí Deus dá uma direção a esse homem aqui. É muito tremendo. Você deve ler toda a história, o 6, o 7, o 8. Você vai ter coisas tremendas ali. Você vai ver que Gideão teve vitórias e o próprio povo dele ainda o recriminou. E ele ainda disse para o povo dele, mas como? Eu trago a vitória para vocês, vocês ainda me sentam o pau? E ainda ele vai para dois povos ali e pede pão para todos os soldados dele. Gente dele. E eles disseram, não vou dar. Gideão disse, você não vai dar? Não vou dar. Tá bom. Nós vamos atrás de tais e tais povos. Com um grupo pequeno, irmãos. E eu vou voltar, ele falou para eles. E quando eu voltar, o primeiro povo que negou pão para ele, ele disse, eu vou pegar os espinhos e vou meter como chicote em vocês. Na segunda cidade que ele passou, e o povo também lhe negou, o povo dele, povo de dentro. Não vamos dar comida para o seu exército. Tá bem. O exército foi atrás da batalha. Com fome, com sede, mas não desistiram do que Deus tinha falado para eles. Isso é fidelidade. Aí eles tinham uma torre lá, que eles adoravam aquela torre, e disse assim, quando eu voltar com a cabeça dos 2 príncipes, que eu vou matar esses caras. Esses inimigos vão ser vencidos. Eu vou derrubar essa torre. Dito e feito. Quando ele voltou, fez exatamente o que ele falou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que me chama aqui a atenção nesse texto é que Gideão disse assim, eu quero que vocês, em uma das mãos, tenham uma talha d'água, uma botija. Na outra mão, uma tocha. Os soldados foram prontos com espada. Como eu vou usar a espada se eu estou com a mão ocupada? Diga comigo, isso é estratégia. Diga, Deus, me dê hoje uma estratégia para a minha vida esse mês. Deus das estratégias. Por que será que este homem foi pegar esses negócios? Eu estava lendo aqui, vocês podem me ajudar, eu não sei aonde está escrito que Deus falou isso. Eu li, eu procurei, tem alguém que sabe que está escrito isso, que Deus falou, numa mão você vai ter uma botija, na outra vai ter... Disse alguma coisa? Irmãos, eu já li todos esses textos, eu não li nas versões, não achei. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu vou te dar a vitória, mas tem coisa que eu e você podemos fazer, e Deus não vai fazer no nosso lugar. Ele disse, eu só vou fazer o impossível, porque eu sou o Deus dos impossíveis. O que é impossível para mim, então Ele vai fazer. Talvez você possa dizer para Deus, Deus, então o Senhor vai perdoar por mim? Ele vai te dizer na tua cara, não.
Porque quem perdoa somos nós. Ah, mas é que isso é impossível para mim, apóstolo. Não, não é impossível. Isso é possível. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu e você temos que fazer, nós vamos fazer. Deus vai fazer o que eu e você é impossível fazer. Então Ele faz. Agora esse exército de 300, que já é maluco. Gideão tem que comandar esses 300. Ele disse, meu Deus, como eu vou fazer? Ele já tinha pedido sinal para Deus, ele pediu várias coisas para Deus. Deus deu tudo que ele pediu. Talvez Deus tenha dado tudo que você está pedindo. Tudo quanto é tipo de sinal. Mas ainda está com medo. E aí Deus diz assim, desce ao arraial do inimigo. Uau! Vai até lá. Vai até lá. E a Bíblia começa a descrever aqui que só de camelo, ainda tem um texto que diz assim, os camelos eram como a areia do mar. Deus poderoso, tinha camelo que não acabava mais. Gente de poder, 100 e tantos mil guerreiros. E ele lá em cima, lá do outro lado, com 300. Com uma tocha. Com uma talha. E eu fiquei pensando, mas onde é que esse camarada foi buscar esse negócio? Onde ele pegou essa estratégia? Porque é o Deus das estratégias. Então ele desce, começa a passear lá no meio das tendas, lá escondido de alguma maneira, e ele encosta numa das tendas e vê 2 soldados conversando. E um fala para o outro, eu tive um sonho. Ele falou, que sonho? O outro disse. Ele disse, eu vi um pão torrado. Ele viu uma torradinha, dando volta no arraial nosso aqui. O que será isso? O outro responde, isso aí é o Gideão. Meu irmão, acho que tem hora que a gente se sente na vida, começa a torrada, né? Fala, pô, tô torrado, estou desanimado, estou cansado. As coisas que eu faço, que eu luto, eu programo. Você faz aquela matemática, né? Põe daqui, tira para lá, não dá nada certo. Porque talvez nessa batalha, irmãos, você não tem que lutar. Talvez você só tenha que perdoar e esperar. Gideão ouviu aquilo. Gideão ouviu e falou, peraí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu estou lutando contra um povo que tem superstições. E uma das superstições foi que naquele exército havia tido uma guerra, e conta-se a lenda ali, entre eles, os midianitas, que o exército que sofreu ia voltar. E eles iriam gritar. E teriam cabeças de fogo. Estratégia, meu. Estratégia para você resolver o problema no seu lar. Estratégia para você, marido, que tem falhado com a tua esposa chegar junto. Estratégia de esposa de aceitar essa coisa, aliás, esse homem. Estratégia. Estratégia de como chegar e realmente não perder mais aquela promoção. Estratégia de como não perder mais seus negócios.
Estratégia. É nesta manhã Deus falando, eu te dou estratégias. Para você, como tratar a sua família, como chegar na tua família, como converter os teus. Estratégia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina o acampamento todo descansando do inimigo. 300 homens circundam isso. Ele usa alguns de ponto de referência para poder, porque naquele tempo não tinha celular. E ele disse para os homens: quando eu gritar, todos vocês vão gritar junto, quebrar as botijas e levantar as tochas. Meu irmão, de noite, o que você acha que aconteceu com 100 e tanto lá, 130, 130 e pouco, 1000 homens? O que acontece quando você, meu irmão, minha irmã, homem de Deus, coisa linda, quando você acorda assustado, chinelo no caminho, foi dormir de meia, aquelas meias largas que às vezes vai saindo do pé. Acorda assustado para pegar talvez o telefone, alguma coisa que você deixou, tal, esqueceu que tem uma banqueta no meio. O que acontece? Isso eu estou falando só você sozinho. O que acontece? O que acontece? Agora você pensa em 130 e tantos mil homens. Isso eu estou falando da mulher. A mulher, quando levanta mais rápido, ela faz algumas coisas, mas não é tão xarope como nós, tanto como os homens. A gente atrapalha tudo, cai na cortina, é capaz de arrancar a cortina, cai a cortina, tropeça no coiso, cai, vira o outro, tal. Quando você dá por conta, teu quarto está destruído. Mas fala, o que aconteceu? Demônio? Não, meu marido que levantou depressa. Eu falo isso mesmo, meu irmão. Já passei por isso. Tive que levantar correndo para fazer um negócio lá que estava tocando lá. No levantar, me enrosquei na cortina, segurei, fui segurar na cortina, veio abaixo tudo, arrancou o parafuso, caiu o negócio, caí do outro lado, saí no meio do pano, saí de gatinho. Atendi o telefone. Alô? Não era engano, irmão. Eu devia descobrir quem ligou para mandar a conta. A gente faz isso mesmo, ainda mais sem óculos. Você não enxerga, você sai catando cavaco. Uma vez fui me vestir para vir para a igreja, que coisa poderosa, não quis incomodar ninguém, não acendi a luz. Ao cruzar a perna, uma meia era azul, a outra era marrom. Falei, homem. É uma bênção. Agora você imagina 135 mil homens, debaixo de uma adrenalina tremenda, porque eles estavam para entrar em guerra. Eles não sabiam qual a estratégia do inimigo. 300 homens de noite.
A estratégia de Gideão falou: vou pegar essa história dos midianitas e vou pôr contra eles. Ao mesmo tempo, quebra as talhas e levanta a tocha. O que eles pensaram? Os caras estão vindo aí, os caras que têm a cabeça de fogo. Ai, meu irmão, quando o crente cai nisso, eu tenho que até dar risada, desculpa. Porque a gente cai em cada conversa tola e ainda fala que foi Deus que falou. Cada história que os homens, a Bíblia diz que se levantaram e um começou a matar o outro. Um começou a enfiar a lança no outro e se matarem, e um matou o outro. E o que eles ficaram observando? O que estava acontecendo. Você está entendendo o que Deus está querendo para nós? Que não é por força, não é por violência. Você só tem que esperar em Deus. Ele vai te dar uma estratégia. Você vai usar a estratégia e vai começar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu fico admirado. Eu gosto de ver homens e mulheres tendo ideias, descobrindo coisas. Sabe como acontece isso? Quando você tem alegria no que faz, quando você tem prazer no que faz. Se vir a igreja é um peso para você, não vai ser abençoado. Mas quando você faz as suas coisas com alegria, sabe, você ama. Irmãos, durante muitos e muitos tempos, talvez o Ângelo é pescador, ele testemunha disso, né? Quanto tempo os que pescam aqui, a gente pegava aqueles lambarizinhos. Depois que veio esse negócio de pesca esportiva e tudo mais. E aí começou a surgir aquelas iscas artificiais e tudo mais, tal, né? Hoje, os caras descobriram e estão criando lambari. Você encontra hoje, talvez em alguns mercados, no mercado municipal, você encontra lambarizinho limpo para fritar na hora. Quem já comeu isso, que lá no interior, sabe do que eu estou falando? No óleo, assim, novo, bem quente. Tremendo. E hoje eles vendem lambari para isca, para pegar peixes maiores. Estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque alguém teve a ideia. E começou a ir atrás daquilo. E começou a investir naquilo. Agora, Deus fala para Gideão: Gideão, eu dou o povo na tua mão. Sim. Como? Eu tenho que ter uma estratégia. Deus te dá para você, seus clientes, na mão. Mas como? Você tem que ter uma estratégia. Deus aumenta a sua capacidade produtiva. Como? Você tem que ter uma estratégia. E eu creio que hoje é o dia. Eu tomo posse. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma estratégia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus dá uma estratégia. E agora ele vence essa batalha. Mas o que me chama aqui a atenção é que ele disse assim: olha, nós vamos ter em uma das mãos uma talha e em outra
a tocha. Vão buscar. Irmãos, eles foram para casa. Sabe o que tem em casa? Não sei o que você tem na tua casa, mas aqui eu arrisco. Deve ter uma esposa, talvez um filho, talvez uma filha, talvez um irmão que fugiu da primeira turma ou da segunda. E aí, como faz? Às vezes eu vejo alguns irmãos dizer assim, olha, apóstolo, eu vou ficar direto. Por quê? Porque se eu for para casa, não volto mais não. Porque lá tem uma cama, tem geladeira, tem a sobra de ontem. É porque o crente gosta disso. Ele gosta de comer coisa de ontem. Ele diz que tem mais sabor. Não sei, deve ser. Não vou dizer que não, eu não gosto. Mas deve ser por isso, né? É por isso, mas deve ser isso. Nada de mesquinhez, né? Então tá bom. Eu acho que é trauma. Eu preciso de cura interior. Orem por mim, hein? Porque eu passei a minha infância toda, o que se comia na segunda e até sexta. Ou era ensopado, ou era bolinho, ou era não sei o quê, tudo com a mesma coisa. Eu fiquei com trauma. Deus poderoso. Eles voltam para casa, irmãos, para pegar o material. Por quê? Porque eles levaram armas, escudo, espada. O Gideão falou, não, a estratégia é a seguinte, eu preciso de tocha e de cântaro. Tinha talvez gente que falou, eu não tenho isso, eu vou até em casa. Você acha que a esposa não disse? O que você acha que a esposa... Irmãs, me ajude agora. O que a esposa falou para o soldado que voltou para casa? Nada. Não sei, por que fica tudo... Eu vou buscar o Senhor para orar, porque é na reunião, é nos encontros, é não sei o quê, é na aula. Eu pergunto as coisas e fica assim... Ninguém fala nada, tem medo, não sei. Você não acha que essas esposas falaram assim? Não, para alguns. Bem, não vai. Olha teu irmão aí, teu irmão voltou. Ele voltou aí, ó. Teu primo também voltou. Voltou na primeira turma, que estava com medo. Voltou na segunda, que não foi aprovado. Não vai não, querido. E se você não volta? Será que elas não falaram isso? Talvez algumas falaram, vai lá mesmo, olha, vai lá, guerreia mesmo, fica lá na linha de frente. Mas querida, se eu não voltar, fica tranquilo, a casa está preparada, está adornada, está tudo certo, nós vamos chorar, mas não vai fazer falta. E o soldado que tinha o filhinho acabou de nascer. Meu Deus, eu vou para uma guerra. Gideão falou que nós não vamos usar espada. Eu só tenho essa palavra. Eu só tenho essa palavra. Por que esses homens voltaram? Porque eles foram à fonte. Quem vai à fonte? Volta. Quem vai à fonte é fiel. Quem bebe da água da vida, tem rios de águas vivas dentro de você. Bendito é o nome do Senhor. Eles beberam dessa água. Eles beberam da água da fidelidade, da água da coragem.
de não ter medo, de fazer a sua parte. E voltaram exatamente como o homem falou. Fui lá, é cântaro, está aqui. É tocha, a minha está aqui. As tochas tinham que estar preparadas. Porque quando ele falou, ainda não era noite. Seriam acesas à noite. Mas ao comando de uma voz. Essa é a diferença da igreja de hoje. Não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Se Deus está falando, siga em frente aqui. E os 300 voltaram. Voltaram. Eu não sei, a Bíblia não conta, não revela, não mostra, mas talvez o coração de Gideão estava ansioso, mas ele estava confiante, porque agora ele estava ungido com o Espírito de Deus. Ele estava sossegado. Ele disse: esses que foram lá, vão vir e nós vamos fazer a guerra. Sem espada, sem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que precisava de uma estratégia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você começa a ler aqui tantas coisas tremendas. É muito delicioso estudar isso aqui, mas eu quero orar por você. No capítulo 7, Deus olha para Gideão. Ele disse: desce da tua mão. Desce lá, vai lá no arraial. E ficou os 300 ali. E a Bíblia diz no verso 8, os inimigos estavam ali embaixo no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te, vai até lá. Vai até lá. Porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes a descer, que Deus maravilhoso, meu irmão. Que amor. Que bondade. Mesmo diante das minhas fraquezas, das tuas fraquezas. Se ainda você teme, Gideão, leva teu moço com você. Leva teu escudeiro. E ouvirás os que estão dizendo. Então, ele tomou coragem. Você tem coragem? Ele tomou coragem. Meu irmão, é preciso coragem para muitas coisas nessa vida. Precisa coragem para tomar posse de muitas coisas nessa vida. Então, tendo as mãos fortalecidas, desceu ao arraial. Então ele foi com o seu moço até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos. Em multidão, eram inumeráveis. Os seus camelos
como a areia que há na praia do mar. Um homem cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, com os seus medos, e ainda tem que ver todo esse cenário. Deixa Deus se tratar nessa manhã. Talvez você está fugindo, irmãos. Foge não. Você tem medo. Você está procurando o que é mais fácil para você. Não foge não. Deixa Deus resolver essa questão. E ele foi ver tudo isso, ele viu tudo isso. O que se passa no coração desse homem agora, mesmo com o Espírito de Deus sobre ele? Meu Deus, agora eu estou vendo o que nós vamos ter que enfrentar. Eu quero que você, nesse momento, meu irmão, talvez você está pensando na tua maior luta, no teu maior problema, na tua maior coisa que você tem que enfrentar, e você talvez nem queira. O que uma estratégia pode mover a mão de Deus? Você só precisa de uma estratégia. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que eu tive um sonho. Eu vi um pão de cevada torrado. Meu irmão, se fosse um pão ainda especial, mas ele estava torrado. Por quê? Porque estava com medo. E você e eu, quando ficamos com medo, nós ficamos torrados. É só você ficar olhar no espelho quando você está com raiva. A gente muda de cor. Fica torrado. E quando uma pessoa está torrada, o que ela faz? Descobriu ou não? Ainda não. Torra os outros. E aí você usa aquela expressão: não torra, irmão. Ah, como é difícil ter um torrado. E aí ele falou assim: eu vi um pão, o pão até que era bonzinho, cevado, mas era um pão torrado, que rodava o arraial dos midianitas, e chegando à tenda do comandante, a derrubou e ficou caída. Esse era o sonho. E ele lá ouvindo. Isso depois de ver um monte de camelo, um monte de problema, um monte de coisa. Respondeu ao seu companheiro e disse: eu já sei o que é isso. E nem era Daniel que estava aqui. Ah, eu já sei o que é isso. Não é outra coisa senão a espada do Gideão. Quem estava ouvindo isso? O Gideão. Sabia até de quem era filho. O filho do Joás. Varão israelita. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui? Escuta bem. Escuta bem. Você vai ter uma semana gloriosa, se você entender o que está falando hoje. Como é que pode um inimigo dar tanto detalhe assim, se não for Deus falando pela boca dele? Entenda isso.
Como é que ele vai falar? O nome do cara, ele é filho, varão israelita. E ainda ele disse, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. Você acha que é um homem, um inimigo que está falando isso? Eu estou dizendo e profetizando na tua vida, da boca do inimigo vai sair a resposta que você precisa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, pode ver os camelos, pode olhar os exércitos. Eu quero ouvir a palavra do meu Deus, que venha da palavra ou que venha da boca de quem for, mas que venha. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda o que Deus quer fazer hoje comigo e com você e nessa semana. Eu tomo posse para mim. Eu não sei você. Quem tem ouvidos que ouça. Aleluia. Ele está dizendo, olha o que eu quero fazer com você. Quero te dar uma estratégia. O que é quebrar um cântaro? É se livrar de algumas coisas que estão na tua mão, emperrando. Quebra. O que é uma tocha? É luz. A mão que quebrou o cântaro, agora ela estava vazia, entenda, para pegar a espada. E a tocha estava na mão. Ele não mandou apagar a tocha, ele não a mandou apagar a luz, ele mandou quebra o cântaro. Há muitas coisas na tua vida que é um cântaro. Tem muitas coisas na tua vida que é um tormento. Tem muitas coisas na tua vida que está atrapalhando. Quebra isso. Sentimentos que são cântaros. Quebra isso. Fique com a luz. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque agora eu posso puxar da espada e ir para cima. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero orar por você. Estou terminando. Nós temos aqui 3 grupos, irmãos. Qual grupo você quer fazer parte? Da maioria? 69%? Vai todo mundo atrás? 30%? Se der eu vou, se der para fazer eu faço. Ou 1%? Que mesmo que eu vá até em casa eu volto. Isso é livre-arbítrio. Cada um aqui escolhe qual grupo você quer fazer parte. Deus quer nos dar uma estratégia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Podemos fazer parte da peleja. Contar a vitória. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Muita gente que torce e diz, não, eu sou torcedor. Você é torcedor? Sou. Mas assiste em casa. Rapaz, você viu? O time ganhou. O outro responde, eu sei. Eu estava lá. Qual time eu vou fazer parte? Qual o grupo? Dos medrosos? Dos que não se comprometem? Ou dos que podem levantar a mão para o Senhor e dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo que seja luta, problemas, eis-me aqui. Usa a mim.